Bom dia, feliz sábado. Que dia que é hoje, irmãos? Sábado, mas 2 de novembro é o quê? Não, é Espírito de Profecia. Tá vendo como é que vocês não sabem? Finados é para o povo lá fora. É um prazer estar aqui mais uma vez, faz tempo, né? Perdi o costume de estar aqui na frente pregando. E cada vez que a gente volta é como se fosse a primeira vez. A gente fica nervoso, a gente fica ansioso. E eu gostaria de começar falando um pouquinho. Eu vou tentar atingir o público infantil, o público adolescente e depois o público adulto. Para as crianças, já foi falado aqui, história infantil, né? Mas como hoje nós estamos no sábado do Espírito de Profecia, eu gostaria de contar uma história que aconteceu com Ellen White. Na época não era Ellen White, era Ellen Harmon. Ela ainda era criança, por volta dos seus a partir dos seus 8, 9 anos de idade. As crianças aqui, vocês têm tarefa em casa para fazer? Os pais colocam tarefa ali? Sua mãe pede para você fazer alguma coisa em casa? Tem alguma coisa que é por sua obrigação? Duda já balançou a cabeça ali, senão Esther bate nela. Ellen, ela tinha uma tarefa. Todo dia, durante o pôr do sol, o início do anoitecer, ela tinha que ir até o pasto e trazer uma vaca chamada Bosse. Ela levava essa vaca para o celeiro, onde o seu pai tirava ali o leite da vaca, para poder alimentar a família, para eles poderem ter o seu sustento. Então, a tarefa de Ellen, todos os dias, começou a anoitecer, ela ia lá no pasto, na cerca, e trazia a vaca até o celeiro. E como a vaca já sabia que ela iria ser alimentada, que ela iria receber sua refeição, ela todos os dias já estava ali, na porta, na cerca, esperando Ellen chegar para levar ela para o celeiro. Certo dia, Ellen foi buscar a vaca e a vaca não estava ali. E Ellen chamou, Bosse, 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 e nada dá. Parou para tentar ouvir o mugido, não ouviu nada. Ela, então, atravessou a cerca e saiu do pasto e foi em direção à floresta. E sempre chamando, Bosse, 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 nada de ouvir nenhum mugido. Até que, quando ela chegou perto do riacho, ela ouviu mu lá de longe. Ela falou, opa, vou até ali. E quando ela chegou perto do riacho, a vaca Bosse estava presa no brejo. As crianças não devem conhecer. Vocês conhecem a expressão a vaca foi para o brejo, crianças? Já ouviram? Quem usa isso, Eliezer, Andressa, o pessoal mais antigo usa. Equivale, se vocês ouvirem assim, vocês ouviram o adulto falar assim, a vaca foi para o brejo, é igual vocês falam, deu ruim, menor. Deu ruim, a vaca foi para o brejo. E ela estava presa ali e não conseguia sair. Muitas das crianças poderiam pensar o seguinte, bom, ela foi para ali sozinha, eu sou criança, não é minha obrigação tirar ela dali. Vou voltar e vou falar com meu pai o que aconteceu, e meu pai se vira. Mas ela tentou resolver a situação do jeito que ela achou que fosse a melhor maneira. Ela pegou um pouco de capim, chegou até perto da vaca e deu o capim, ela comeu. E aí Ellen chegou novamente com mais um pouco de capim, mas não chegou até na boca dela. Fez com que a vaca fizesse força para chegar até o capim. E ela viu que a vaca conseguiu se movimentar um pouco. E nisso que ela foi distanciando o capim da boca da vaca, ela conseguiu segurar no chifre, com a pequena força que ela tinha, ela conseguiu ajudar a dar um impulso, e a vaca saiu, e ela levou a vaca de volta para o celeiro, para que o seu pai pudesse tirar ali o leite. Mas o que fica para as crianças dessa história? Muitas vezes a gente tem as nossas tarefas, vocês têm as suas tarefas na casa de vocês, e quando acontece alguma coisa que sai do padrão, que sai da rotina, a tendência é, isso não é obrigação minha. Ellen White, desde cedo, ela foi orientada e ensinada a ter responsabilidade e a buscar a melhor saída para buscar a melhor solução para os problemas que ela pudesse enfrentar. E isso auxiliou muito quando ela começou o seu ministério profético. Saindo agora das crianças, indo para os adolescentes, jovens. Rayan, bota na tela ali o link que eu pedi para você, que eu te encaminhei. Eu não sei quantos já viram o jogo 1844.
Vocês já ouviram falar? Nunca ouviram falar, tá vendo? Foi lançado no dia 22 de outubro. Eu vou mandar depois para a Luciana, vou pedir para a Luciana encaminhar aí na lista de transmissão o link. Ele é um jogo, né? As crianças, os adolescentes que estão acostumados a jogar, dá para você jogar no celular, dá para você jogar no computador. É um ambiente que mostra o desapontamento. O jogo começa ali, na Rocha da Ascensão, onde Guilherme Miller e muitas outras pessoas aguardavam Jesus voltar no dia 22 de outubro. E ali você vai caminhando, você começa falando ali, aquele personagem de azul ali no fundo, é o Nick, das histórias de Nick, onde conta as histórias de Ellen White para as crianças, o canal no YouTube. Você conversa com ele ali e você vai fazendo tarefas. O jogo, você vai passar pela Vila dos Pioneiros, onde os pioneiros moravam, você fala com Ellen White, você vai até a casa de Guilherme Miller, Guilherme Miller fala com você como que ele chegou à conclusão de que Jesus voltaria em 1844, fala com Irã Edson, você vê os objetos do tabernáculo. Então, é uma maneira muito interessante dos adolescentes aí, dos jovens, as pessoas que gostam aí desse tipo de plataforma, está aprendendo um pouco mais sobre a história da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Vou pedir para... Depois você encaminha o link para a Luciana, Rayan, e Luciana encaminha para o pessoal aí. Vamos abrir a Bíblia, irmãos, no livro de Mateus. Nós vamos meditar um pouquinho. O que eu vou falar aqui hoje não é nenhuma novidade, nós já ouvimos várias e várias e várias vezes sobre o que vai ser falado, mas é sempre bom que tenhamos isso em mente, sobre como nossos pioneiros trilharam o caminho, né, perseveraram no caminho de Deus, e como nós também devemos perseverar. Mateus capítulo 24. Amém? Curva a sua fronte e vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, porque o Senhor tem cuidado de nós. Mais um dia, mais um sábado, estamos na Tua presença com a Tua palavra aberta. Neste momento, perdoa os nossos pecados, desvia toda atenção, toda distração que possa tirar a nossa atenção da Tua palavra, da Tua mensagem, e que possamos ser preenchidos pelo Teu Espírito. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Mateus 24, a partir do verso 3, vamos acompanhar a leitura. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele, os discípulos, em particular, e lhe pediram: Mestre, nos diz quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o... Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então, sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos vão escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será... O verso principal da nossa manhã é o verso 13. Aquele que perseverar até o... Quantas vezes na nossa caminhada cristã, quando iniciamos a nossa caminhada cristã, nós iniciamos com todo o gás, com todo o amor pela palavra de Deus, com toda a convicção, mas durante o caminho a gente cai para um lado, desvia para um outro, a gente diminui o ritmo, a gente para e até mesmo a gente sai do caminho. Obrigado. E até mesmo a gente acaba se desviando do caminho e saindo do caminho.
os que são têm um pouco mais de tempo na igreja, né? Com certeza nós temos vários e vários amigos e conhecidos que já estiveram aqui e que não perseveraram no caminho e que hoje não se encontram aqui. E notem que nós estamos em meio a essa jornada. Nós vivemos em meio a terremotos, nós vivemos em meio a guerras, a rumores de guerras. Nós estamos vendo em nosso meio inúmeros falsos profetas, pessoas que vêm em nome de Cristo, alguns se dizendo o próprio Cristo, e nós vivemos hoje em meio a esse fogo cruzado de críticas, pessoas que preferem criticar, e o objetivo da crítica não é atacar a nós, como cristãos, o objetivo da crítica é atacar a Deus, falar que o que Deus faz, o que Deus fez, e o que Ele tem prometido para nós, não é algo que vale a pena seguirmos. E nós sabemos que o pai de toda crítica, o pai de toda dúvida, o pai de toda mentira, quem é? Satanás. As pessoas que criticam a liderança da igreja, as pessoas que criticam a igreja, as pessoas que criticam a mensagem da igreja, essas pessoas têm por trás delas Satanás, fazendo com que essa crítica seja distribuída e que pessoas saiam das fileiras de Deus e passem a caminhar na fileira do inimigo. Por que muitas pessoas deixaram o caminho da fé e saíram do caminho da fé? Porque, como diz o verso 13, deixaram de perseverar. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. A palavra é clara, e ela nos diz aqui que, no verso 12, por se multiplicar a iniquidade de muitos, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriaria de quase. Jesus aqui, no Monte das Oliveiras, ele não estava falando do amor entre esposo e esposa, não só, ele estava falando também, mas ele não estava falando só do amor entre um pai e uma mãe, entre o esposo e a esposa, entre um pai e o filho, entre irmãos. Jesus também falava aqui principalmente do amor à palavra de Deus. Por se aumentar, por se multiplicar a iniquidade, muitos deixaram de amar a palavra de Deus. E isso faz com que nós deixemos de perseverar e perseverar até o fim. Mateus 24, ele nos diz ali, né, é um sermão profético de Jesus, onde ele fala sobre a destruição de Jerusalém, fala sobre os princípios que envolveriam a sua volta, o início do tempo do fim, fala sobre a grande tribulação, fala sobre a grande comissão. Então, nós vemos aqui guerras, rumores de guerra, fome. E era o dia 1º de novembro de 1755, e no mundo é comemorado nesse dia 1º de novembro o dia de Todos os Santos. E as igrejas estavam abarrotadas de pessoas. Na Europa, as grandes basílicas, que são conhecidas ali, estavam cheias, e milhares de pessoas estavam congregando, quando, por um momento, foi como se o chão sumisse debaixo dos seus pés. Um grande terremoto aconteceu no Oceano Atlântico, e o epicentro desse terremoto foi a cidade de Lisboa, que é conhecido como o Grande Terremoto de Lisboa. E milhares de pessoas perderam suas vidas, a cidade de Lisboa foi completamente destruída. Até hoje, esse é tido como o maior terremoto que já houve. Tsunamis, ondas enormes, varreram a cidade de Lisboa, e cerca de 10 horas depois, essas ondas chegaram do outro lado do Atlântico, no Caribe, também causando destruição ali na América Central. Mas tudo isso era o início das dores. Notem que nós estamos partindo de uma época onde, nos cálculos proféticos, nós estamos quase chegando no final ali do que seriam os 2.300 tardes e manhãs. Então, nós partimos aqui de 1755. E não parou por aí. Em 1776,
Isso aqui é só uma das guerras, muitas outras aconteceram e estão acontecendo. Os Estados Unidos da América proclamaram a sua independência, só que às custas de muito sangue e de muito ódio, pois houve uma guerra violenta entre os americanos, as pessoas que estavam ali, com os ingleses que queriam manter o domínio daquela terra. E no dia 4 de julho de 1776, foi então proclamada a independência dos Estados Unidos, às custas de muito sangue derramado. E não para por aí. Nós falamos em 1755, 1776, em 1780, no dia 19 de maio, um dia comum, as pessoas acordaram por volta, as pessoas que costumavam acordar por volta ali de 5, 6 horas da manhã, para se ajeitar para os seus afazeres. Os animais acordaram e o sol não apareceu. Durante todo aquele dia, permaneceu em trevas. À noite, a lua também não mostrou o seu brilho. E onde nós vemos isso, apesar de não termos lido aqui, no verso 29 de Mateus 24, nos fala: logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então nós já vimos guerra, nós já vimos terremotos, nós já vimos escurecimento de sol e da lua. E não para por aí. Em 1789, um evento que chamou a atenção de todo mundo é o que nós conhecemos na história sobre a Revolução Francesa. E um dos eventos que chamou a atenção dos estudiosos da Bíblia foi a prisão do Papa Pio VI por Berthier, que era general de Napoleão Bonaparte, fazendo, então, com que se cumprisse a profecia de Apocalipse 12, a profecia dos 1.260 anos de perseguição ao povo de Deus. E avançando mais um pouquinho no tempo, nós chegamos em 1833, na noite na madrugada do dia 12 para o dia 13 de novembro de 1833, onde nós temos relatado na história a maior queda de estrelas já registrada. Aconteceu na América do Norte, e durante 9 horas é como se o céu perdesse o seu firmamento, como se o céu se desmontasse e as estrelas caíram. Durante 9 horas esse fenômeno foi visto, e as pessoas, juntando todos esses acontecimentos num curto espaço de tempo, em menos de 100 anos, as pessoas que estudavam a palavra de Deus, as pessoas que liam a palavra de Deus se atentaram: poxa, alguma coisa está acontecendo. Alguma coisa está para acontecer. E os estudiosos da Bíblia passaram, então, a voltar-se cada vez mais e falaram: Deus está para colocar o dedo na história do mundo. E se Deus está para agir, é porque Jesus está para voltar. Dentre inúmeras pessoas, que se destacam como estudiosos nessa época, nós temos nos Estados Unidos Guilherme Miller, um grande pregador. Já estudamos bastante sobre Guilherme Miller. Ele nasceu no estado de Massachusetts, em 1782, e era o filho mais velho de 16 irmãos. Era um homem humilde, um homem simples, e durante 17 anos, Miller ele se dedicou ao estudo da palavra de Deus. Nós já estudamos sobre a vida de Miller, e ele pegava a sua Bíblia, com uma concordância bíblica, e ele não passava para o verso seguinte, enquanto ele não conseguia total entendimento e luz sobre o verso que ele estava lendo. E um verso que mais incendiou a chama do Espírito Santo no coração de Miller, qual que foi? Quem arrisca falar? Daniel 8,14. Até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será? Diante dos estudos de Miller, Miller passou a entender que esse texto se falava da purificação da terra. O santuário era a terra, e se o santuário seria purificado, é porque Jesus volta para purificar o santuário. E eles, então, passam a pregar
para todo mundo: Jesus está voltando, Jesus está voltando, preparem-se porque Jesus está voltando. Crianças, jovens, adultos, pessoas vendiam suas propriedades na esperança de partilhar o máximo que eles poderiam esse evangelho de que Jesus estava voltando, e Jesus voltaria então à Terra em outubro de 1844. Quando nós pensamos neste momento, às vezes a gente só pensa em Guilherme Miller, mas nós temos relatados pelo menos 75 outras pessoas que, ao redor do planeta, também, nessa época, em 1843 e 1844, pregaram sobre a volta de Jesus em 1844. Nós temos, na Europa, Joseph Wolff, Edward Irving. Nós temos aqui na América do Sul um padre chileno chamado Manuel Lacunza, que pregava sobre a volta de Jesus em 1844. Nós temos um argentino chamado Francisco Miera, que guardava o sábado e pregava sobre a volta de Jesus em 1844. E pesquisas apontam que também no Brasil, ainda não tenho relato 100%, mas pesquisas apontam que também no Brasil, pessoas pregavam sobre a volta de Jesus em 1844. Essa mensagem de que Jesus voltaria foi dada a plenos pulmões. Eles pregavam com grande poder, com grande entusiasmo, não falavam da boca para fora, eles viviam aquilo porque a esperança deles, a certeza deles era de que Jesus voltaria em outubro de 1844. Quem chegou à data de 22 de outubro não foi Guilherme Miller. Quem chegou à data de 22 de outubro foi Samuel Snow, pesquisando o calendário judaico, o calendário gregoriano. Eles chegaram ali que o dia do juízo, de acordo com o calendário judaico, fazendo as conversões, se daria no dia 22 de outubro. Então, eles atentaram que a data marcada para a volta de Jesus seria o dia 22 de outubro de 1844, onde se completariam 2.300 anos da profecia de Daniel 8,14. Queridos, eles pregaram essa mensagem: Jesus está voltando, Jesus está voltando, até uma semana antes do dia 22 de outubro. Uma semana antes, eles pararam de pregar, voltaram para casa. A história nos diz que milhões de pessoas foram alcançadas só nos Estados Unidos sobre essa mensagem. Eles pararam, voltaram para casa, se reuniram com suas famílias e passaram a esperar a Cristo voltar nessa última semana. Imagine você vivendo nessa época e acordar no dia 21 de outubro e falar: esse é o nosso último dia. Amanhã Jesus volta para nos buscar. A felicidade, a expectativa que eles estavam vivendo. Amanheceu o dia 22 de outubro. Muitos foram para igrejas, alguns se reuniram entre famílias. Nós temos a história, né? Nós vimos ali no exemplo do jogo, né? Guilherme Miller, na sua fazenda, com muitas outras pessoas, foram para aquela rocha chamada rocha, apelidada então de Rocha da Ascensão, aguardaram ali 9 da manhã, meio-dia, 3 da tarde, 6, 9 da noite, e um olhava para o outro e falava: ora, eu acho que Jesus não vai voltar. E eles: não, vamos esperar até a meia-noite. Muitos já tinham desistido, e os que persistiam olhavam, ficavam com o olhar fixo para o céu, em busca de uma luz, em busca de um clarão, em busca de alguém que pudesse aparecer, nem que fosse um anjo, para que pudesse explicar: olha, ele vai voltar, calmem. Chegou a meia-noite e Jesus não voltou. Queridos, nós não conseguimos compreender o desapontamento e a decepção. Por mais coisas tristes que nós possamos ter passado na nossa vida, nós não conseguimos. Ellen White diz que nós não conseguimos mensurar a decepção que esse povo passou. Porque quando amanheceu o dia 23, começou uma zombaria e uma crítica que eles nunca imaginaram que pudessem receber de pessoas próximas. Olha lá,
os bobões que esperaram Jesus voltar, os bobões que venderam tudo, que pregaram, olha lá. Tiago White, ele relata que era como se os demônios do inferno tivessem sido soltos para poder criticar e zombar do povo do advento. E a história nos mostra que inúmeras pessoas abandonaram a fé. Não conseguiram persistir mais no caminho depois de tamanha decepção. Só que assim como foi na morte de Jesus, nós temos o relato nos evangelhos que 2 discípulos caminhavam no caminho de Emaús, tristes, desolados, e quem aparece do lado deles? Jesus aparece. Tamanha tristeza deles, eles não conseguiram reconhecer que aquele ali era o mestre que estava do lado deles. E Jesus os anima, contando desde Moisés e os profetas, apontando para quem ele era, para qual era a missão dele. Jesus reanima e reacende a chama do poder do Espírito Santo no coração daqueles 2 discípulos. Assim aconteceu com o povo do advento. No dia 23 de outubro, pela parte da manhã, Irã Edson, que na época tinha 29 anos de idade, com mais 2 amigos, saiu do celeiro. Eles passaram a noite em oração, tentando buscar uma resposta de Deus sobre o que teria acontecido. E ele se encaminha para o milharal que tinha em frente, na sua fazenda. E enquanto ele caminha, ele olha para o céu e ele tem um vislumbre. Ele tem uma visão onde ele percebe Jesus se levantando do lugar santo e entrando no compartimento santíssimo do santuário. E ali ele tem um insight e ele consegue compreender. Nós acertamos a data. A data estava certa, mas nós erramos no evento. Não era a volta de Jesus. Ele consegue perceber que Jesus agora começa uma nova fase do seu ministério sacerdotal no santuário celestial, que seria a fase do juízo investigativo. E nova luz é trazida e o povo do advento se volta à Bíblia para compreender tudo o que está acontecendo. E Deus não deixa o seu povo sozinho. Deus não deixa o seu povo desamparado. 2 meses após, em dezembro de 1844, Deus chama uma jovem de 17 anos, chamada Ellen Harmon. E a primeira visão de Ellen foi justamente sobre o desapontamento que eles tiveram. A primeira visão dela é a visão do povo de Deus caminhando rumo a Canaã celestial, Jesus no final do caminho de braços abertos, iluminando o caminho para que eles pudessem percorrer. E assim como o texto que nós lemos, aqueles que perseveravam até o fim, chegavam até o fim do caminho. Mas muitos caíam, filadeiros abaixo, despencavam e se perdiam do caminho, desanimavam. E a luz diante dessas pessoas acontecia o quê? A luz se apagava. Ellen White, ela teve mais de 2.000 sonhos e visões que resultaram em mais de 100.000 páginas escritas. Continua até hoje sendo uma das autoras mais traduzidas em todo o mundo. É a escritora mulher mais traduzida, com mais páginas escritas. E por que Deus deu tanta orientação, se Deus já tinha nos dado a palavra de Deus, nós já temos a Bíblia como a nossa única regra de fé, prática e regra de fé? Por que Deus deu tanto conteúdo assim para Ellen White? Justamente porque nós nos esquecemos da palavra de Deus. Nós abandonamos a palavra de Deus. Os escritos de Ellen White, os testemunhos de Ellen White, como nós costumamos dizer, são uma luz menor que nos direcionam para a luz maior, que é a palavra de Deus. E não foi fácil para ela. Não foi fácil para uma jovem de 17 anos, debilitada, com pouca saúde. Ellen White começou a receber críticas e nos conta uma história interessante. Tinham dois críticos que atacavam bastante ela durante o início do seu ministério. O nome deles era Sargent e Robbins. Essa história já foi contada diversas vezes. Mas eles começaram a criticar a Ellen White com as pessoas, falar que aquela falsa profetisa, aquela menina que se acha mensageira de Deus, o que ela fala não tem valor nenhum. Até que eles começaram a atacar ela pessoalmente. Ela vai a profetisa.
E Ellen White começou a se incomodar com aquilo, até que um dia ela não aguentou mais e chegou para os dois e falou: olha, por que vocês me criticam tanto se vocês nunca conversaram comigo? Vocês não me conhecem. E aí ela falou: olha, vamos marcar um encontro, vamos sentar e vamos conversar, vamos nos conhecer. E eles combinaram data, dia, né, data, hora e local. Quando chegou o dia, Ellen White, junto com a sua secretária, pegou a sua charrete, foram até o local combinado, e quando chegaram ali, os dois não estavam ali. Eles tiveram medo de conversar com Ellen White e simplesmente fugiram. Ellen White, então, voltou para a sua charrete para retornar para casa. Para sua surpresa, o cavalo não obedeceu ao comando. O cavalo começou a cavalgar sozinho. E o cavalo foi a 20 quilômetros ao sul de onde elas estavam. E chegaram à casa de um irmão que era conhecido de Ellen White. O nome desse irmão era irmão Tyler. E esse irmão Tyler, ele tinha um grupo de estudos, um grupo de oração. Eles se reuniam ali para poder estudar a palavra de Deus. E Ellen White, quando o cavalo parou em frente à casa dele, Ellen White desceu e ela falou: se ele parou aqui é porque Deus está pedindo para eu falar alguma coisa. E quando ela bateu na porta, o irmão Tyler abriu e falou: oh, Ellen, é você, que bom, nós estamos durante um culto, vem, entra aqui, participa conosco. E quando Ellen entra na casa, quem estava na casa? Os dois, Sargent e Robbins. E eles se assustaram porque eles não falaram com ninguém que eles estariam ali. O Espírito de Deus, o Espírito Santo, levou Ellen White até ali. E ali ela participou dos cânticos, participou da leitura, da palavra, eles estudaram. Quando, em determinado momento, Ellen entra em visão. Essa foi a maior visão que Ellen White teve. Durou 4 horas e meia. Foi a visão mais longa que ela teve. Durante os primeiros 20 anos do ministério de Ellen White, Deus deu cerca de 200 visões públicas a ela, para que as pessoas pudessem ver e crer. E tem um historiador da igreja chamado John Lofbottle. Ele é um professor e historiador, faz parte dos pioneiros. E ele teve a oportunidade de ver Ellen White em visão por 55 vezes. E ele relata como ela ficava. Ele faz um relato específico, mostrando detalhe por detalhe como que Ellen White entrava em visão, como que ela permanecia em visão e como que ela saía após a visão. E quando Ellen ela entra em visão, na frente desses dois jovens, nessa casa do irmão Tyler, esses jovens, com medo, eles tentam impedir que a visão tivesse prosseguimento. Eles começam a falar alto, eles começam a cantar mais alto, eles pegam a Bíblia e leem textos, mas nada disso fez com que a visão parasse. Os relatos dizem que Ellen White, quando ela entrava em visão, ela jogava um pé para trás, inclinava o tronco e olhava para o alto, como se ela estivesse realmente assistindo, vendo uma tela na frente dela em direção ao céu, e ela permanecia ali, em visão, até que a visão terminasse. E o irmão Tyler, ele tinha ouvido, ele tinha aprendido de que, para você testar um profeta, quando ele estivesse em visão, você tinha que pegar uma Bíblia e chegar próximo do profeta e ver qual seria a reação dele. E ele fez isso. Ele tinha uma Bíblia, tamanho família, que pesava cerca de 8 quilos. Quem fez o curso de anciãos, né, Neto, Eliezer, a gente teve uma réplica dessa Bíblia, a gente pôde segurar uma réplica dessa Bíblia, não é pequena, não é leve. E o irmão Tyler foi chegando vagarosamente perto de Ellen White, e quando ele encostou a Bíblia em seu peito, ela tomou a Bíblia da mão dele e ergueu a Bíblia, uma Bíblia de 8 quilos. E ela começou, então, a folhear a Bíblia e falar os textos sem ler. A Bíblia estava acima da cabeça dela, e ela começou a falar vários textos, citar vários textos da Bíblia, folheando a Bíblia. E aqueles dois, né, críticos pegaram a cadeira, subiram na cadeira e foram conferindo. O que ela estava falando era exatamente o texto que ela estava apontando com o dedo. Depois desse episódio, nunca mais eles tiveram coragem e a ousadia de falar nada contra Ellen White. Queridos, Ellen White, ela nunca desejou ser chamada de profetisa. Até porque, como nós lemos aqui, o texto nos diz que surgiriam falsos
profetas. E nessa época, é a época que surge o espiritismo, inúmeros falsos profetas surgem, e ela não queria se envolver com isso. Ellen White disse que ela gostaria de ser chamada como a mensageira do Senhor, não como profetisa. E o que me chama a atenção no ministério de Ellen White são duas coisas. A primeira é o amor que ela tinha pela palavra de Deus. O amor, o zelo e o cuidado que ela tem nos seus testemunhos de fazer com que nós possamos voltar os nossos olhos, os nossos estudos para a palavra de Deus. E o segundo ponto é o amor que ela tinha pela pessoa de Jesus Cristo. Nós temos relatados mais de 1.800 adjetivos que ela menciona quando ela vai falar sobre Jesus. O meu Salvador, o meu Pai, o meu Senhor, entre inúmeros outros. E nós temos a responsabilidade de hoje continuar o legado que foi feito por essas pessoas que deram a sua juventude, deram a sua vida, deram a sua saúde para pregar sobre o breve retorno de Jesus. Esse ano completam-se 180 anos do grande desapontamento, de 2044 até 2024. No curso que nós fizemos, já tem uns 10 anos que a gente fez esse curso? Por aí, né? Eu lembro de uma aula que o pastor Reinaldo, que foi departamental dos jovens, deu uma aula para a gente, e ele falou que certos movimentos religiosos, eles têm um período de duração que dura em mais ou menos 150 anos. Entre a ascensão desse ministério, dessa religião, né, dessa denominação, o seu ápice e o seu declínio até que geralmente essa religião some. Nós temos aí mais de 150 anos da Igreja Adventista, a oficialização dela em 1863. Mas o que nós vemos hoje, não creio que essa igreja vai terminar, mas como nós estamos hoje, como um povo de Deus, como tem sido a minha devoção, a sua devoção. Deus deu mais de 2.000 sonhos e visões, mais de 100.000 páginas escritas. Por que isso tudo? Porque Ele não quer que nem eu e nem você percamos a salvação. O desejo de Deus é que todos nós alcancemos misericórdia e sejamos salvos. E a palavra de Deus diz que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Meu desejo é que nós possamos perseverar até o fim. Tem um videozinho que eu trouxe ali para a gente poder soltar, são 3 minutinhos. Solta para mim, Rian. Os sinais eram claros. Desde o século XVIII, os céus e a terra testemunharam que algo extraordinário estava para acontecer. O grande terremoto de Lisboa, a queda das estrelas, o misterioso dia escuro. Fenômenos que, aos olhos de muitos, eram desastres inexplicáveis, mas, para os que estavam atentos às Escrituras, eram indícios claros da proximidade de algo maior. Sinais de que as profecias estavam se cumprindo, que o plano de Deus para a humanidade seguia em curso. Homens e mulheres se levantaram para proclamar essa verdade. Manuel Lacunza, Edward Irving, Johann Bengel e muitos outros prepararam o caminho, estudando as profecias de Daniel e Apocalipse. Dentre eles, Deus chamou a Guilherme Miller como mensageiro para declarar que a volta de Jesus estava próxima. A palavra correu pelos campos e cidades, nos púlpitos e praças, ecoando a certeza de que o Rei dos Reis logo voltaria para buscar o seu povo. Milhares atenderam ao chamado de Miller. Homens, mulheres e crianças aguardaram, com o coração repleto de esperança, o cumprimento da promessa divina para o dia 22 de outubro de 1844. Mas, quando o dia passou e Cristo não voltou, eles enfrentaram um grande desapontamento. Muitos ficaram desolados, perplexos e alguns perderam a fé. No entanto, para um grupo persistente, esse momento despertou um novo entendimento. Eles perceberam que haviam errado na compreensão do evento, mas não no tempo.
O desapontamento trouxe consigo novas revelações, uma reafirmação de fé e a certeza de que Deus ainda guiava seu povo. Das cinzas do desapontamento surgiu um movimento profético, mais forte, mais firme, guiado pelo Espírito de Deus. Os adventistas perseveraram e, sob a liderança de homens e mulheres, formaram a igreja que conhecemos hoje. Deus levantou a jovem Ellen White como portadora de luz, com visões e conselhos para guiar seu povo. Nós somos um movimento profético, levantados para proclamar a mensagem da salvação para o grande dia do Senhor. Assim como os primeiros adventistas, somos chamados hoje a esperar, proclamar e vigiar. Como disse Jesus, aquele que perseverar até o fim será salvo. Hoje relembramos os 180 anos do grande desapontamento e celebramos a esperança que nunca se perdeu. Enquanto aguardamos a gloriosa volta do nosso Salvador, nunca nos esqueçamos. Somos um povo com uma missão, um povo com um propósito. E logo, em breve, ouviremos as trombetas soarem e o céu se abrirá. Jesus está voltando. Amém? Que nós possamos ter a certeza que nós fazemos parte desse movimento profético e, como o vídeo falou, um movimento que é guiado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Vamos ficar de pé e vamos fazer a oração para a gente terminar. Nosso Senhor, nosso Pai, nós te agradecemos porque o Senhor tem um amor tão grande por cada um de nós, que deu o seu Filho, mas não só deu o seu Filho, o Senhor ainda se preocupa com a nossa salvação a cada dia, levantando homens e mulheres que proclamam a volta de Jesus, que têm amor por essa mensagem e que nos ensinam e que nos ensinaram a cada dia a como fazer desse estilo de vida o nosso estilo de vida. Que possamos ter em mente que Jesus está às portas. Que possamos ter em mente a nossa obrigação e o nosso objetivo, que é salvar as pessoas deste mundo. Que possamos ter o fogo do Espírito Santo queimando em nossos corações para que possamos cumprir a Tua missão, a Tua ordem. Nos leva agora em paz para os nossos lares, nos dê um restante de sábado feliz na Tua presença. Te pedimos em nome de Jesus. Amém.